Boa noite, gurizada medonha. Estamos aí com mais um Mestre dos Concursos Militares. Eu, professor Fabiano Machado, português e redação, professor Anchieta com a sua matemática e o professor Vinícius Venturini lá da... Como é que é o nosso chefe da praia lá, direto de Recife, Terra do com Sol. a sua geografia. Então, vamos começar hoje a nossa aula aqui. Nós vamos dar uma passadinha rápida em alguns assuntos interessantes, começando com o nosso professor Anchieta com a sua matemática. Vamos lá. Vamos começar. Falo? Já está comigo a bola? Já está contigo. Então tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então. Semana passada eu trabalhei aí com vocês, quem acompanhou, a ideia da a radiciação, ou seja, trabalhar com os radicais. Algumas propriedades dos radicais e algumas ideias. Passei 10 ideias e hoje eu vou passar 3 ideias sobre racionalização de denominadores. O que acontece na matemática? Às vezes tu chega no problema e tem uma raiz no denominador de uma fração. Então, normalmente, a gente tem uma fração, né? A sobre B. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, Fabiano, porque começar com... Deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem uma fração, A sobre B, e na parte de baixo dessa fração aparece uma raiz. Uma raiz. Então, a gente pode deixar a raiz embaixo? Pode. Mas, normalmente, o que acontece nos problemas? A gente tem que tirar aquela raiz do denominador. É tipo assim, né? A gente chega numa prova e tem lá, por exemplo, 10 sobre 15. Está errado 10 sobre 15? Não, não está errado. Mas o que normalmente a gente faz? A gente divide, simplifica, que a gente chama, né? A gente simplifica lá em cima, por exemplo, por 5 e lá embaixo por 5. E a gente vai obter, então, 2 sobre 3. 2 sobre 3 gera o mesmo resultado que 10 sobre 15. Só que, normalmente, nos problemas, tu não vai encontrar 10 sobre 15. Tu vai encontrar 2 sobre 3. Então, em matemática, ocorre muito isso. Não é que uma ideia está errada. Ela só não vai ser encontrada entre as alternativas e tu tem que dar uma melhorada naquela ideia. Então, por exemplo, a primeira dica seria essa daqui. Quando você tem uma fração e na parte de baixo você tem uma raiz, e uma raiz quadrada, do tipo assim. Você tem 2 sobre raiz de 3. Aquela raiz que está embaixo, normalmente a gente não deixa, né? Não está errado, 2 sobre raiz de 3, mas normalmente eles pedem para a gente tirar aquela raiz daí. Eles não pedem, né? Na verdade, tu tem que tirar. E aí, o que a gente tem que fazer? Bom, eu vou mostrar como é que tira uma raiz quadrada do denominador. Esse seria o primeiro caso, e depois eu apresento mais 2 casos, tá? Amplio a ideia, então. Então, o primeiro caso é, eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Essa raiz não pode ficar no denominador. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por uma outra fração, aonde no numerador aquela raiz de 3 apareça e apareça também no denominador. Ou seja, raiz de 3 dividida por raiz de 3 é o número 1. Então, multiplicar algo pelo número 1 é manter o algo que nós tínhamos. Então, não tem problema multiplicar por raiz de 3 por uma fração, raiz de 3 sobre raiz de 3. Não vai alterar nada. Porém, olha o que vai acontecer. Vai ficar 2 raiz de 3 no numerador e na parte de baixo vai dar raiz de 3 elevado ao quadrado. Só que raiz de 3 elevado ao quadrado é 3. E a tal da raiz saiu do denominador. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador, a gente multiplica o numerador por aquela raiz e o denominador também por aquela raiz. No final das contas, a raiz vai sair de baixo. Uma dica, pessoal, agora é uma dica. Para resolver isso aqui rapidinho, é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, 2 raiz de 3, voltando no mesmo problema, e você quer tirar a raiz de baixo, como ela é uma raiz quadrada de índice 2, você joga ela para cima, para o numerador, multiplicando o numerador, e tira o traço da raiz de baixo. Então, a raiz quadrada, ela sai de forma imediata, sem precisar racionalizar. Na verdade, tu joga a raiz para o alto e tira o traço de raiz de baixo. É só isso aí. Tá? Então, já volto com o segundo caso. É isso aí, Fabiano. Podemos continuar. Show de bola, meu amigo Anchieta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sujeito. Nós temos alguns tipos de sujeito aqui. Ó o sujeito aí, ó. E dentro do sujeito, nós temos que tomar alguns cuidados aí. Como a Anchieta falou, eu vou trazer nessa primeira passagem nossa aqui 2 tipos de sujeito. O sujeito simples, né?
onde ele vai apresentar somente um radical, mesmo ele estando no plural, tá? O caso ali a gente vê muito essa utilização, os alunos chegaram na casa, então ali eu continuo tendo um sujeito simples, mesmo estando no plural. Isso aí confunde, porque, não, mas olha só, eu estou vendo ali que é uma quantidade maior, mas não é assim que funciona. Eu só tenho um radical, alunos. E o sujeito composto, que eu vou ter lá, ó, os quadros, os livros e os móveis. Eu tenho três núcleos aqui, quadros, livros e móveis. Então, aqui eu tenho um sujeito composto. Muito cuidado também quando o sujeito é representado por uma frase com valor de substantivo. Um por todos, todos por um. Então, aqui ele sempre deve ser empregado no singular. Muito cuidado com isso aí. Ok? Essa aí é uma ideia bem simples. As outras duas ideias que eu vou passar depois, que são os outros tipos de sujeito, é um pouquinho mais delicado. Essa aqui é bem fácil. Vamos dizer que isso aqui não cai. É muito fácil, viu, Venturini? Então, acaba o quê? Não é cobrado. Vamos passar agora para o nosso amigo Vini, aí, que vai falar sobre fontes de energia. Estou tentando projetar aqui. Aqui. Viu? Tem um. No Sherry. Aí, agora eu vou transmitir. Já aparece aqui. aí, Fabiano? Já estou transmitindo aqui. Aí, ó. Tá ótimo. Então, o que nós temos para hoje? O que nós temos para hoje? Amados, um dos temas mais atuais que está sendo cobrado no Enem e está sendo cobrado nas academias militares é a relação de fontes de energia. A primeira coisa que eu vou explicar na aula de hoje é a diferença entre fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. Professor, é a escala de tempo de formação? Observa comigo a relação embaixo das imagens. O que eu tenho? Uma fonte de energia renovável, ela tem ciclo curto. Eu consigo plantar árvores, eu consigo fazer o processo do vento diariamente pela relação do mar com o continente, eu consigo represar a água do rio e ela vai correr pela hidrelétrica com volume considerável todo ano. Eu consigo aproveitar de dentro da terra a energia geotérmica. São fontes renováveis que têm ciclo curto. Eu consigo obter a energia do sol. A energia do sol eu posso pegar todos os dias, né, literalmente, nesse caso, diferente de energias que têm ciclos de vida longo, ou seja, são não renováveis. O petróleo ele demora aproximadamente de 180 a 220 milhões de anos de formação, formado pelo soterramento anaeróbico, no caso, né, sem contato com oxigênio, de algas marinhas, principalmente. Já o carvão, soterramento de epíterophyces, né, e outros tipos de plantas já dentro do continente, aí a gente vai ter mais a relação da vegetação de angiospermas. Aqui eu tenho algumas plantas mais primitivas, com 700 milhões de anos. Professor, e o gás natural? O gás natural é um processo concomitante de bolhas de gás que vão se formar desse processo de putrefação. Para encerrar esse primeiro momento, eu só quero te lembrar que eu tenho uma exceção das exceções. Eu tenho um tipo de energia que é de ciclo longo, mas é limpa. Que energia é essa? Energia nuclear. Professor, ela é limpa, porém não renovável? Exatamente. Ela não gera poluição, ela não gera detritos, porém ela não é renovável. Tá, professor, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar dentro de um processo híbrido. Da mesma forma que mais adiante eu vou dizer que a energia hidráulica, ela polui muito, que é algo que os alunos geralmente erram nas provas da SpaceX e da ESA, principalmente. Ela é uma grande poluidora, ela tem problemas sociais, ambientais, inclusive, né, de grande extensão, em grande impacto no nosso território, e por isso que ela vai ter essa dimensão em questões de prova. Essa é a primeira parte, Fabiano. Obrigado. Agora nós vamos voltar aí para o nosso amigo matemático, Anchieta, que vai nos falar a sua segunda ideia. Vamos lá. Vamos lá, Anchieta. Lasque aí. Vamos lá, Fabiano. Aqui, então, a gente viu no primeiro caso que tem que ter uma raiz quadrada. Quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador, a gente pega essa raiz quadrada, coloca ela no numerador multiplicando e tira o traço da raiz de baixo. Resolve o problema quando a raiz é quadrada.
Agora, quando a gente tem uma raiz não quadrada, ou seja, esse n aqui, que é o índice da raiz, ele é um número maior do que 2, né? Ele é natural maior do que 2, ele é 3, 4, 5, 6. Já não é tão direto, a gente já precisa aqui pensar numa subtração. Então, a forma geral de trabalhar isso aqui imagina que a gente tem a fração número A, um número qualquer, sobre uma raiz n, onde esse n ele é maior do que 2, ele é 3, ele é 4, e a gente tem aqui o b elevado a um expoente m qualquer. Para a gente trabalhar a racionalização aqui, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo por uma raiz n de índice n, e aí de base b, e a gente tem que pegar o n menos o m aqui, pegar o expoente n e tirar o expoente m, ou seja, realizar uma subtração, n menos m. Parece ser complicado com letra, mas a gente vai perceber que é bem simples com número, tá? Vamos pegar um exemplo numérico que está logo abaixo. Então, a gente tem aqui 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, vamos repetir essa fração, raiz cúbica de 2, e vamos multiplicar em cima e embaixo por uma raiz cúbica, que é a raiz que a gente tem no denominador, raiz cúbica. E o expoente do 2, ele é 1. Né? A gente percebe que o expoente do 2 aqui é 1. Então, ele vai pegar 3 menos 1, vamos colocar a base 2 aqui nos 2, né? E a gente vai pegar o índice 3 e tirar o expoente 1, vai ficar 3 menos 1, faz de cabeça. Aqui, 3 menos 1, tá? E a gente vai ter, então, a fração que nós tínhamos, 1 sobre raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que tem que fazer essa diferença? Porque, veja bem, lá na parte de cima a gente só vai multiplicar os números, que vai dar 4. E na parte de baixo, como a raiz tem mesmo índice, nós podemos multiplicar os radicandos. Então, ficaria assim na parte interna. Ou seja, nós teríamos raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Ora, como o expoente do 2 é 3 e a raiz tem índice 3, nós podemos, então, cortar, né? E a gente vai ter raiz cúbica de 4, no caso aqui, dividido por 2. Eu vou fazer mais 2 casos, só que agora eu vou fazer mais rápido, porque agora a dica. Vamos lá. Na prática, pessoal, o que a gente faz? A gente pega o número de cima, multiplica pela raiz de baixo, raiz quarta, da base 5 e subtrai de cabeça. 4 menos 1 já coloca 3 na parte de cima. E na parte de baixo, o que acontece? A gente perde o traço de raiz e fica, então, 5. Na parte de cima, só para dar um arrumado, 2 raiz quarta de 125 sobre 5. Então, vamos ver agora essa daqui. Existe um detalhe em matemática que é o seguinte: quando as bases elas são de mesma potência, ou seja, o 2 tem a potência 2 elevado a 1. E o 32 é 2 elevado a quinta. Então, quando a gente tem isso em matemática, a gente não precisa racionalizar. Nós podemos trabalhar com a potenciação, ou seja, 2 elevado a 1, 2 elevado a 5, e aqui a gente tem uma raiz quarta, tá? Eu podia fazer de cabeça, mas eu vou aqui fazer bem devagarinho, só mais um passo. Aqui a gente tem o expoente 5 sobre 4. Porque é assim que a gente transforma a raiz em expoente, né? Ele se transforma numa fração. A gente vai ter, então, 2, que é lá em cima, o expoente 1, menos o expoente de baixo, 5 quartos. Subtraindo aqui, nós vamos ter 4 menos 5, vamos ter menos 1 quarto. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre 2 elevado a 1 quarto. Isso daqui é 1 sobre raiz, no caso aqui, raiz quarta do número 2. Fica um pouco mais simples, né? E a gente vai tirar, então, essa raiz, vai jogar ela para cima, 1 vezes raiz quarta de 2, 4 menos o expoente 1 aqui vai dar 3, e na parte de baixo a gente vai perder o traço de raiz, vai ficar 2. Então, essa é a solução dessa segunda aí. Dessa terceira, né? É isso, Fabiano. Voltamos logo em seguida. Show de bola! Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos sujeitos. Agora nós vamos ver o sujeito oculto, né? É aquele sujeito que é facilmente identificável dentro da oração, né? E
e ele vai estar implícito ali, a gente chama oculto, desinencial, implícito, tá? Ou elíptico, porque ele fica escondidinho, mas é fácil de reconhecer. Olha só os exemplos. Sinto muita falta dos meus livros. Quem é que sente? Eu. Viajamos para a Itália. Nós viajamos. Só que eu quero agora que vocês prestem atenção aqui nessa situação. Os agricultores participaram da reunião. Decidiram sair cedo. Olha só. Primeiro eu disse quem é o sujeito, ok? Os agricultores. Depois eu fiz o quê? Eu omiti ele, mas eu sei que é eles, que remete a agricultores. Por isso que eu chamo elíptico, desinencial, oculto. Por que essa diferença? Porque eu tenho um sujeito indeterminado. É aquele que ocorre quando a informação contida, o caso com verbo, né, o predicado, né, se refere a um elemento que não se pode identificar. Falaram muito mal de você no almoço. Quem é que falou? Eu não sei. Eu posso dizer que são eles? Posso, mas eu não consigo identificar quem é esse eles. Diferente do oculto, que primeiro eu falo e depois eu omito. Aqui eu já omiti direto. E eu não vou conseguir saber quem é. Acredita-se na existência dos alienígenas. Então, quem é que acredita? Também não vou saber. Aqui a outra situação é o seguinte, eu tenho duas situações para trabalhar com sujeito, no caso aqui, indeterminado. Com o verbo na terceira pessoa do plural, né? Sem fazer referência ao sujeito expresso. Procuraram você ontem à noite. Estão pedindo a sua presença lá fora. Ele fica... Eu não consigo identificar ele. Tá? E o verbo na terceira pessoa do singular, seguido da partícula C, de índice de indeterminação do sujeito. Anchieta, aí que está minha dica hoje lá no nosso grupo. Verbos diretos, tá? Está bem aqui embaixo. Quando o verbo é transitivo direto e estiver acompanhado da partícula C, eu vou ter um sujeito... O sujeito não é indeterminado. Aqui eu vou ter um sujeito de voz passiva. Esse C seria, o caso, partícula passivadora. Já os verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, tá? Eles não vão fazer voz passiva, por isso eles vão ter o quê? Esse C seria índice de indeterminação do sujeito. Vini, questão da SpaceX sempre. Sempre gosto de cobrar esse C aí como índice de determinação do sujeito. E uma dica. Alguém roubou minha caneta. E agora, quem é o sujeito? Sujeito é alguém. É um ladrão. É o ladrão, mas alguém roubou. Esse alguém é um pronome indefinido. Eu não sei quem ele é, mas é um sujeito simples. Questão da SpaceX, Anchieta. E o pessoal erra. Me diz que é um sujeito indeterminado. É alguém, eu não consigo saber quem é. Não é um sujeito simples. Essa aí é a minha ideia. Agora vamos para o deve ser um sujeito muito simples, né? Porque ele roubou só uma caneta, né? Então deve ser caneta, um sujeito moderado. Gente boa. Vamos passar. Vini, cadê a sua... Tu ocultou aí, Vini? Estou colocando aqui. Pode deixar na tela. Outra... tá colocando outra tela? Então coloca aí que a gente já transmite aqui. Eu não sei... Eu bem ainda, Fabiano. Aqui, pronto. Tá conectando. Aí! Opa! Tá aparecendo? Tá aparecendo. Já tá na tela. Então, amados, eu pedi para vocês que vocês observassem antes que nós tínhamos uma problemática. A primeira problemática que eu quero trazer é a matriz energética do Brasil, que, graças a Deus, em parte, ela é hidroelétrica. Porém, será que essa matriz elétrica, sendo hidroelétrica, ela é realmente sustentável? Quais são os medos ou quais são as preocupações que a energia hidrelétrica gera? Qual é a região do Brasil que eu teria maior potencial? E como é que ela se relaciona com as outras áreas de produção de energia? Algumas dicas para a prova da ESA e especialmente para a prova da SpaceX. Primeiro problema, eu uso muito petróleo e gás natural na região norte. Mas, professor, eu não tenho maior potencial hidrelétrico na região norte? Sim, só que eu não posso e não devo produzir usinas hidrelétricas na região norte. Por quê?
Está aparecendo a imagem para mim, Fabiano? Falácia da energia hidrelétrica? Tá aí. Obrigado. O que eu tenho, então? Na região norte, eu não tenho uma condição de relevo favorável. E não tendo um relevo favorável, o lago da usina ele vai ser extremamente grande. Se ele vai ser extremamente grande, o que acontece? Eu tenho a inundação de imensas áreas da floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela deve ser preservada porque é ela que gera umidade para as usinas hidrelétricas na região centro-sul. Está aparecendo todo dia no telejornal os rios aéreos, a movimentação das massas de ar que saem da floresta amazônica até São Paulo, até o Paraná, até a usina de Itaipu. Professor, eu inundei uma imensa área de floresta. Não tirei a vegetação, porque seria muito caro. Essa madeira apodrece, gera mais gás carbônico. Qual é o impacto social? Sou obrigado a remover uma grande quantidade de população ribeirinha. E essa população ribeirinha, o que eu faço com ela? Essa população indígena? Eu desloco, acabando muitas vezes com a centralidade da sua cultura. E se eu inundei uma grande área de floresta, eu não vou conseguir preservar todos os animais, todas as espécies de insetos, né, todas as espécies de aracnídeo. Então, trabalhar com energia hidrelétrica no Brasil é bom, mas não na floresta amazônica, que é a região com maior potencial. E só para que vocês tenham uma ideia, aí pode aparecer numa questão de matemática, uma usina hidrelétrica, ela custa 4 usinas nucleares. Peraí, professor, você está me dizendo que uma usina hidrelétrica custa 4 usinas nucleares? Mas eu tenho medo dos acidentes nucleares. Essa vai ser minha última dica, depois o meu colega de matemática, que ele pode usar tanto o gráfico dessa imagem, né? Os professores de matemática adoram roubar questões de relação energética, produção, da geografia, para colocar num gráfico de pizza. Não sei nem por que se chama assim, porque não tem gosto nenhum, tá bem? E explicar o conteúdo através de porcentagem. E meu amigo usa essas ferramentas para nos auxiliar a trabalhar. Passa lá a dica para o nosso amigo de matemática, Fabiano. Obrigado. Valeu. Vamos lá, Anchieta. Vamos para a última intervenção do seu Anchieta. Hein, Fabiano? Agora a gente descobriu alguém que roubou a caneta. Roubou, Era como é que roubou a caneta, agora roubou a pizza. Vamos lá. Pessoal, o último caso que eu vou passar para vocês é quando a gente tem no denominador uma soma de raízes quadradas. Então, tem como trabalhar com raízes cúbicas, raízes de grau de índices maiores? Tem. Porém, a maioria dos problemas, a maioria dos concursos vai se ater a esses 3 casos. Claro, se você for fazer um concurso para a AFA, para o ITA, até para a SpaceX pode cair, uma raiz de índice 3, tá? Mas nesse caso aqui, vamos trabalhar com raízes quadradas, soma de raízes quadradas, ou subtração de raízes quadradas, ou um número mais uma raiz quadrada, ou uma raiz quadrada mais um número, ou menos, tá? Mais ou menos, tanto faz. Mas vamos trabalhar esses 4 casos. O que acontece quando a gente encontra uma ou duas raízes quadradas no denominador? A gente multiplica em cima e embaixo por aquelas 2 raízes, raiz de A e raiz de B, trocando apenas o sinal do meio. Então, faz isso no numerador e no denominador. Aí, o que acontece? Na parte de cima vai realizar o produto, no caso aqui vai dar raiz de A menos raiz de B, e na parte de baixo vai aparecer o produto notável. Que produto notável? O A mais B, né, que multiplica o A menos B, que é o produto da soma pela diferença, né? Isso vai dar sempre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E é isso, então, que nós vamos usar na parte de baixo. Quadrado de raiz de A vai dar A, menos quadrado de raiz de B vai dar B. E a gente vai terminar, então, dessa maneira aqui. Então, de forma bem simples, multiplicar em cima pela raiz de A e a raiz de B, trocando o sinal do meio. A gente chama isso aqui de conjugado do denominador. E aí, repete aqui, para que a divisão seja igual a 1, raiz de A mais raiz de B sobre raiz de A mais raiz de B, o resultado disso aqui é 1. Então, multiplicar uma fração ou um número pelo 1 não altera em nada esse número. Na parte de cima aqui a gente vai ter raiz de A mais raiz de B, e na parte de baixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quando a gente tem apenas uma raiz quadrada, somando ou subtraindo, a ideia é a mesma. Tu vai pegar o A e a raiz de B, vai trocar o sinal do meio. Se for mais, coloca menos. Se for menos, coloca mais. Então, a gente vai pegar A menos raiz de B e multiplica em cima A menos raiz de B, e embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado,
raiz de B vezes raiz de B vai dar menos B. Aqui a mesma coisa, multiplicando então raiz de A menos B, raiz de A menos B, porque aqui é mais, tem que trocar o sinal. Na parte de cima, multiplica normal, raiz de A menos B. Na parte de baixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Bom, alguns exemplos numéricos, tá? Então, aqui a gente vai ter raiz de 5 menos raiz de 2, raiz de 5 menos raiz de 2. Na parte de cima, nós vamos ter 4 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Na parte de baixo, vai dar quadrado de raiz de 5, vai dar 5, menos quadrado da raiz de 2 vai dar 2. Então, a gente vai ter 4 raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. E fica por aqui, tá? A gente não faz mais nada, não. Aqui embaixo vai ficar raiz de 5 mais 1, e aqui vai ficar raiz de 5 mais 1. Então, a gente vai ter raiz de 2, que multiplica raiz de 5 mais 1 no numerador, na parte de baixo, que o que interessa, pessoal, nesse momento é a parte de baixo. Tá? O que está dando em cima, esses produtos, eu não vou estar trabalhando nesse momento. Então, aqui vai dar raiz de 5 vezes raiz de 5 vai sair 5, menos 1 vezes 1 vai dar 1. Então, nós vamos ter raiz de 2, raiz de 5 mais 1, sobre 4. Tá? A gente quer resolver o problema do denominador. Aqui, a mesma coisa, a última, 2 raiz de 3 menos 3, 2 raiz de 3 menos 3. Na parte de cima, a gente vai ter raiz de 3, que multiplica 2 raiz de 3 menos 3. E na parte de baixo, a gente vai ter quadrado de 2 é 4, quadrado de raiz de 3 vai dar 3, 4 vezes 3, menos 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a gente vai ter aqui em cima raiz de 3, que multiplica 2 raiz de 3 menos 3, sobre 12, 4 vezes 3, 12, menos 9, vai dar 3. E é isso aí, tá? O numerador, então, a gente não vai perder tempo com ele agora. Então, esse é o terceiro caso, Fabiano, podemos passar a bola para outro. Fechamos aí com a matemática. Agora nós vamos ver os últimos casos de sujeitos. Agora nós vamos trabalhar o sujeito inexistente, aquele sujeito que não existe, tá? Mas ele tem uma situação bem própria aqui. Eu tenho que saber que o sujeito inexistente, ele vai trabalhar com alguns tipos de orações. Vamos lá, então, qual é esses tipos, tá? O primeiro, são verbos que exprimem fenômenos naturais, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. Então, choveu um pouco no último mês, não é, Venturino? Aí vai acabar o quê? Eu não tenho sujeito, tá? É uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Porém, olha só, choveram gols naquela partida. Fabiano, desculpa te interromper. Quem é o meu sujeito? Fala, Venturino. Eu só trabalho com sujeito inexistente, agora fiquei frustrado, tá? Choveram gols naquela partida. Gols é o sujeito, né? Por quê? No sentido metafórico, porque não chovem gols. Caiu uma questão, Anchieta, na SpaceX, que dizia assim, ó, choveu pedra no último mês. Chove pedra? O que tu acha? Só de gelo, né? Aí a gente chama do quê? De granizo, né? Então aquele tipo de sujeito era um sujeito o quê? Um sujeito simples. E todo mundo marcou como sujeito inexistente. Foi, assim, um erro quase geral. Pô, chover pedra aí é demais, mas está na jogada aí, choveu tomate. Então, sentido figurado. Outro também é o verbo estar, fazer e haver, e ser, indicando tempo. Está cedo, faz muito frio na Europa, são 2 horas da tarde. O verbo haver, fazer e ir, quando indica um tempo transcorrido. Faz 2 anos que ele saiu, não é fazem, é faz 2 anos que ele saiu. Outra situação, o verbo haver, no sentido de existir. Ele é impessoal, ele não tem sujeito. Havia 5 alunos na sala, não haviam 5 alunos. E outro detalhe, ele consegue passar essa impessoalidade dele quando ele tiver um verbo auxiliar. Deve haver, não devem haverem, ou devem haver. E sim, ele vai ficar todo impessoal, deve haver, podia haver. A outro é o qualquer verbo no infinitivo impessoal. Isso aí nós vamos ver depois, mais adiante lá,
nos verbos que eu vou ter infinitivo impessoal. É preciso dar atenção aos problemas ambientais. É preciso... ele está aquele verbo no infinitivo, dar. Ó, o verbo aqui, ó, o dar. Eu preciso desenvolver ele vai ser impessoal, não vou ter sujeito, tá? E o último caso que eu trabalho com orações sem sujeito, que são certos tipos de frase. Basta de férias, chega de saudade, passava das 5. São orações que não se utilizam de sujeito. Então, o sujeito inexistente. Vocês viram que é tranquila a parte de sujeito? Só que a pessoa não acha o sujeito, né? Tranquilo para quem manja. Vamos lá com o seu Venturino agora. O que tu quer que eu transmita agora, seu Venturino? Vamos lá. Estou colocando aqui para ti. Uma rápida revisão, né? É importante. Então tá. Mas vamos lá. Uma rápida revisão, amados. É interessante que ao longo da sua metodologia de estudos, um processo que dá certo, que eu vejo que tem resultado em 100% das vezes, quando eu falo de 100%, é garantido, é sempre revisar a aula dada. Como assim, professor? Aula dada, aula revisada. O teu cérebro, neurologicamente, ele vai lembrar das coisas que você fizer questão de memorizar. Por isso que você tem que assistir a aula, praticar os exercícios, tentar fazer uma rápida revisão antes de dormir, para que você avise ao seu cérebro aquilo que você quer revisar. Nós começamos como? Nós começamos com diferentes fontes de energia. Professor, se nós começamos com diferentes fontes de energia, o senhor já separou em ciclo longo, ciclo curto, eu gostaria agora que o senhor me dissesse por que o senhor fez questão de parar na energia hidráulica, provável questão da ESA, tá? E na energia nuclear, que está tendo uma discussão toda, uma vontade, inclusive, de criar uma terceira usina nuclear no Brasil, né, terminar o projeto de Angra 3, e para isso, o que eu vou te apresentar? Eu vou te apresentar o Japão pós-Fukushima. O que aconteceu? O acidente de 11 de março de 2011, ou seja, fez 10 anos, ontem. O que nós temos? Nós temos um terremoto que gera um maremoto, que gerou um acidente nuclear. Só faltou o Godzilla passando para acabar com o Japão. Foi quase isso. O que nós temos, então? Desde esse processo, o Japão preteriu o uso da energia nuclear. Algumas curiosidades. A França é o país no mundo que mais utiliza energia nuclear hoje para sua matriz energética, sem nenhum acidente registrado ao longo da história. Professor, mas nós temos o exemplo de Chernobyl, nós temos Fukushima, sempre foram erros humanos. Professor, mas teve um terremoto, teve um maremoto, e mesmo assim o reator foi esquecido de desligar. A pessoa saiu correndo para se proteger, esqueceu de desligar o reator, esqueceu de apertar o botão do off, digamos assim, e quando veio todo o processo do maremoto, nós tivemos o problema. O que o Japão acabou fazendo? Indo na contramão, tá? Eu quero que vocês observem, indo na contramão das perspectivas, no caso, energéticas. Deixou de usar uma energia limpa, a energia nuclear, ampliou, de certa forma, como vocês podem ver o gráfico, o uso de carvão e principalmente de gás natural. Ou seja, eu tenho uma alternativa limpa hoje que ela sofre discriminação graças a um problema ambiental, né, de sujeito inexistente. Houve o maremoto, houve o terremoto. A gente tem que aproveitar o conhecimento que a gente está usando. Aula dada é aula revisada, já estou fazendo isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um problema natural que gerou um processo de destruição dentro de uma usina nuclear. A energia nuclear é uma fonte limpa, tanto que quando vocês assistem Simpsons, e por favor, olhem para esse cantinho aqui, energia limpa, porém não renovável, o que nós temos? Nós temos o uso da água em contato com as barras radioativas, urânio, por exemplo, plutônio, e essa agitação, né, da radioatividade por estar instável gera calor. Esse calor aquece a água, essa água aquecida pela pressão gera, né, move uma turbina que gera uma bobina e gera energia, ou seja, o processo é extremamente simples. Por isso que no desenho dos Simpsons, nas usinas nucleares, vocês têm essa fumacinha, que é literalmente vapor de água saindo da usina. Professor, então é um processo muito tranquilo, e todos os grandes acidentes com a energia nuclear foram erros humanos, só que ela sofre uma discriminação, né, de 10 anos agora, desde Fukushima.
Essas eram as dicas para que você tivesse uma boa introdução de fonte de energia. E eu prometo que nas próximas aulas nós vamos discutir as questões relacionadas ao uso estratégico geopolítico e por que o Brasil não tem uma refinaria para refinar o seu próprio petróleo e a gente está pagando 6 contos, sendo bem gaúcho, né, na gasolina quando a gente vai abastecer. O melhor é ir a pé, tá bom? E se a pessoa de bicicleta para não poluir. E se a pessoa te disser que vai te buscar de carro, é quase um eu te amo com gasolina a R$6, tá bom? Muito obrigado. É um pedido de casamento. Bem isso. Agora, pessoal que nos acompanham aqui, a correção, se inscrevam nos nossos canais no YouTube, se inscrevam no nosso canal dos mestres dos concursos militares no Facebook. As aulas são totalmente grátis, dicas, simulado. Agora nós vamos começar a colocar dicas rápidas de 1 minuto. Hoje já tem a minha ali, eu coloquei. Então, venha aproveitar aí, adquirir um conhecimento com os professores mestres aí dos concursos militares. Deixe seu recado aí, Anchieta. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, tá? Sempre será. E continue aí acompanhando o nosso trabalho, porque nós fazemos isso aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e boa noite. Vini. Meus amados, a partir de hoje nós temos um compromisso, né? Se você ficar triste, eu vou ficar triste. Se você ficar feliz, eu vou ficar feliz. E quando vocês enriquecerem, né, lembrem de mim. Tá? Então, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa relação de fidelidade à data da prova. O que a gente pretende fazer é facilitar a tua aprovação. E para isso a gente precisa do teu engajamento, a gente precisa crescer junto com vocês. Então, como o Fabiano falou, entre nas nossas redes sociais, né, participem, distribuam, nos critiquem, nos elogiem. Nós estamos aqui para fazer o melhor possível por você. A gente quer chegar aonde você espera, quer realizar seu sonho, seja na ESA, seja na SpaceX, seja na AFA e no ITA. É para isso que nós estamos colocando o nosso tempo, a nossa disponibilidade e a nossa vontade de fazer um mundo melhor. Né? E como eu gosto de falar também, amados, eu posso estar formando futuros engenheiros, sim, eu posso estar formando futuros militares, mas eu posso estar falando com o futuro presidente do Brasil, a gente tem vários exemplos, eu posso estar falando com futuros ministros, ou seja, eu posso estar falando com pessoas que vão decidir esse país. Ame esse país, tenha muito carinho por ele, é por isso que a gente trabalha voltado ao público militar. Esse compromisso de amor à pátria, de integração, né, e de realização através desse serviço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma grande noite. Toda sexta-feira, 21 horas, nós teremos aqui professores do nosso grupo, né, do mestre dos concursos militares, dando aí uma palhinha para vocês, umas dicas. Quem vocês vão ver bastante é essa cara gordinha e feia aqui, o professor Lindão Anchieta aí também, com várias dicas aí, porque a nossa carga de matéria é muito grande, né? E tem que ser transmitida, mas não vamos deixar de lado aí o nosso rei de Fortaleza aí, né? Mandando lá em tudo, e mais outros professores do grupo aí. Um abraço para vocês e até a sexta-feira que vem. Um abraço.